Bom dia, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A aula de hoje será revisão, então aqui nesse vídeo eu vou fazer um apanhado geral sobre esse período que nós estudamos e sobre os 5 presidentes que vão cair no simulado de vocês, tá? Esse período democrático é o período que vem logo depois do primeiro governo Vargas e antes da ditadura militar. Então ele vai de 45, ano em que o Vargas renunciou no seu primeiro governo, e 64, ano do golpe militar. Então, primeiramente é importante a gente entender por que o Vargas renunciou em 1945, já que ele estava ali há 15 anos no poder, né, e no final do governo dele ele fez uma ditadura. Então, o que levou ele a renunciar? Primeiramente, a contradição dentro do seu governo, né? Ele havia ajudado os aliados lá na Europa a combater um regime autoritário, enquanto aqui dentro, no Brasil, ele mantinha um regime autoritário também. Então, o que adiantava ele lutar na Europa contra isso e manter um regime político assim aqui também? Então, a população e alguns setores da sociedade começaram a pressionar o Vargas ainda mais para ele sair. E aí, a partir de toda essa pressão, ele renunciou em 1945. E aí foram feitas novas eleições, e nessas novas eleições, quem se elegeu foi o general Eurico Gaspar Dutra. O Eurico Gaspar Dutra, no seu governo, que vai de 46 até 50, ele tem 3 características. Primeira, proximidade com os Estados Unidos. Ele estreitou as nossas relações com os americanos, né? Nos aproximou dos americanos. Vocês têm que lembrar que essa época é uma época de Guerra Fria no mundo todo, então Estados Unidos e Rússia estão disputando áreas de influência. No caso, aqui no Brasil, nós éramos muito influenciados pelos Estados Unidos. O Dutra também tentou melhorar a economia. Ele abriu a economia para capital estrangeiro, mas depois não deu certo, ele voltou atrás. Acabou que ele não conseguiu resolver os problemas econômicos do Brasil. E ele também fez uma nova Constituição, a Constituição de 1946, porque a Constituição antiga, né, do governador Getúlio, ela não permitia o voto, que era uma Constituição ditatorial. Vamos ver mais características dessa Constituição. Essa Constituição, primeiramente, voltou com as eleições que Vargas havia proibido, né? Voltou com as eleições diretas, ela manteve os direitos trabalhistas e ela proibiu os trabalhadores de fazer greves. Nesse período aí, havia muita pressão sobre os trabalhadores e sobre os sindicatos, o governo ficava em cima. Então, apesar dos trabalhadores terem alcançado seus direitos, eles não tinham tanta liberdade para a luta. Aí, depois do Dutra, incrivelmente, o Vargas vai ser eleito novamente. Então, preste atenção. Em 45, o Vargas sai para começar esse período democrático que nós estamos estudando. Aí começa com o Dutra e logo em seguida vem o Vargas de novo. Só que dessa vez o Vargas é eleito. No primeiro governo dele, ele deu o golpe. Então, ele tomou o poder. Já no segundo governo, ele foi eleito. O governo do Vargas é marcado por essa disputa que é acirrada entre grupos políticos e econômicos. Primeiramente, havia a disputa entre os conservadores e os progressistas e a disputa entre os liberais e os nacionalistas. Os conservadores e os progressistas, eles ficavam naquela disputa ali entre os setores mais ricos e os trabalhadores. Conservadores, o próprio nome já diz, é aqueles que querem conservar seus privilégios. Então, são aqueles mais ricos, os empresários, os fazendeiros. Já os progressistas, eles são o lado dos trabalhadores. Eles querem promover reformas sociais, mudanças, etc. Então, são grupos bem diferentes. Os liberais já é na parte econômica. Os liberais são aqueles que são adeptos à ideia de que o Brasil deve ser aberto ao capital estrangeiro. Já os nacionalistas é a ideia de que o Brasil deve valorizar o nacional, fazer empresas nacionais, etc. Coloquei essas setas aqui porque os liberais geralmente ficavam ao lado dos conservadores, eles se uniram, né, meio que se uniram no governo do Vargas, conservadores e liberais, e os progressistas se uniram com os nacionalistas. Então, veja bem, aqueles mais ricos se uniram com aqueles que eram abertos ao capital estrangeiro. E aqueles mais do lado dos trabalhadores se uniram com aqueles que eram mais nacionalistas. Então,
a briga estava assim no governo Vargas. Outras características do governo Vargas, eu coloquei essa imagem aqui para enfatizar bem. Ó. O petróleo é nosso. O petróleo é nosso e a Petrobras também. E aqui, para fazer referência à criação da Petrobras. A Petrobras ela é criada nesse segundo governo Vargas para justamente ficar responsável pela extração do petróleo, pela venda do petróleo, para ser uma empresa nacional que faz isso, uma empresa do governo. Durante esse segundo mandato dele também vai ocorrer uma campanha muito grande contra ele, principalmente por parte dos conservadores e, portanto, dos liberais que estavam ao lado deles, né? Então, conservadores e liberais iniciaram uma campanha ferrenha contra o Vargas pelas suas políticas nacionalistas, etc., e pelas suas políticas também de auxílio aos trabalhadores. E isso tudo vai esquentar com um atentado que Carlos Lacerda, que era um arqui-inimigo do Vargas, vai sofrer. O Vargas vai ser acusado desse atentado, né, de tentar matar o Carlos Lacerda, e o que vai também aumentar a pressão em cima dele, até que em 1954 ele vê como uma saída para os seus problemas, né, como uma saída dramática, né, porque ele queria sair da vida para entrar para a história, que ele queria ser lembrado. Ele comete suicídio em 1954. Tá? E aí a cadeira da presidência fica vaga. Então, logo depois do suicídio dele não, vai assumir uma pessoa até completar o mandato dele e logo depois vem as próximas eleições. E o terceiro presidente desse período é esse cara aqui, ó, o JK. O JK vai ser o cara do slogan dos 50 anos em 5. Ele também vai criar o plano de metas, onde ele previa setores na indústria, no transporte e na energia. Para fazer todos esses investimentos, ele fez empréstimos internacionais, o que deixou o Brasil com muitas dívidas. E também um dos marcos mais importantes do seu governo foi a construção de Brasília. Aqui, ó, essa imagem representa muito bem, ó. Brasília, a nova capital do Brasil. Alguns contra, muitos a favor, todos beneficiados. E aqui é um trabalhador, provavelmente chegando para trabalhar na construção da cidade. Depois do JK, vieram as próximas eleições, e aí no ano de 1961, o Jânio Quadros vai assumir. Aqui é o Jânio Quadros e a sua vassoura, ó, porque o jingle dele era varre, 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 vassourinha, varre toda a bandalheira, porque ele queria, a proposta dele era varrer a corrupção do Brasil, né? Acabou que o Jânio Quadros, ele foi um presidente muito contraditório, porque ele foi eleito pelos conservadores, né, por aquele grupo dos mais ricos, dos liberais, mas só que ao chegar na presidência, ele tem atitudes que desagradam esse grupo, como, por exemplo, ó, ele vai condecorar aqui o Che Guevara, que era um comunista, né, ele participou lá da Revolução Cubana, e aí os conservadores odiavam essa ideia do comunismo. Então, ele começou a ter essas atitudes estranhas. Ele também proibiu algumas coisas estranhas, como, por exemplo, rinhas de galo, ele proibiu. Corridas de cavalo em dias de semana, ele proibiu. Uso de biquíni na TV, ele proibiu. Então, eram umas coisas assim em relação aos costumes mesmo que ele estava se metendo. E aí ele começou a ganhar o desafeto, né, da população. Totalmente isolado, ele vai renunciar em apenas 7 meses de mandato em agosto de 1925, ó. Renunciou o presidente Jânio Quadros. E aí vai vir o vice dele, o João Goulart, para assumir o governo. O João Goulart, ele vai assumir sob muita pressão. Os conservadores não vão querer que ele assuma porque o João Goulart é progressista. Ele tem umas propostas para os trabalhadores. E aí os conservadores não vão querer que ele assuma. Então, obrigam ele a assumir sobre o regime parlamentarista. O que é o regime parlamentarista? É um regime em que existe o presidente, mas ele não governa sem a aprovação do parlamento. Tudo que ele fizer tem que ser aprovado pelo parlamento. Então, ele não tem tanta liberdade assim. Aí o João Goulart aceita, porque é a única alternativa, né? E aí, só que em 1963, ele fala que não dá mais, aí faz um plebiscito para mudar essa situação. Nesse plebiscito, ele pede para o público escolher o que vocês querem. Vocês querem que o parlamentarismo continue ou não? Então, o público vota e pede pelo não, diz não ao parlamentarismo. Então, o presidente volta ao que era antes, volta a ter a liberdade que tinha. A partir disso,
o Vargas vai colocar aí suas propostas, né? As principais propostas dele eram as reformas de base. O que eram essas reformas de base? Eram principalmente reforma agrária e reforma urbana. Então isso desagradou muito mais a elite. Aí, no ano de 1964, vão ocorrer dois eventos. O primeiro é o comício da Central do Brasil, em que o João Goulart vai falar sobre as suas propostas, as reformas de base, reforma agrária, reforma urbana. E no mesmo ano acontece a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde os conservadores vão pedir pela saída do João Goulart. E assim, os ânimos... Então, como eu disse, nessa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, os conservadores vão pedir pela saída do João Goulart. Quem são esses conservadores? É uma parte da classe média, os mais ricos, os grandes fazendeiros, que não queriam que o João Goulart fizesse a reforma agrária, que era a distribuição de terras, e a reforma urbana, que era a distribuição de lojas de terra na cidade também, porque eles não queriam perder seus privilégios. Então, essa marcha acabou culminando na intervenção militar, no mesmo ano, que nesse mesmo ano de 64, o João Goulart vai sofrer um golpe militar, onde ele vai sair do poder e a ditadura vai começar no Brasil. Eu coloquei essa charge aqui, que mostra a Deus dizendo: eu não vou. Porque eles usam o nome de Deus na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, só que Deus não ia concordar em tirar um homem que tinha propostas tão boas para a maioria da população, né? Não sei se ele de fato iria cumprir, mas o fato é que ele não teve a oportunidade de fazê-lo. Então é isso, nossa revisão, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado a lembrar. Isso daqui não é a explicação dos assuntos por completo, é apenas para lembrar os principais acontecimentos de cada presidente, certo? Beijo, até a próxima.